Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Se você é novo no canal, curte jogos de cartas, tabuleiro, jogos mobile, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça do like e bora pro jogo. Galera, hoje eu vou ensinar vocês como jogar Ronda, tá? É um jogo muito popular de origem mediterrânea, tá? E popular na Espanha e no norte da África, especialmente em Marrocos. É jogado de 2 a 4 jogadores, beleza? E pode ser utilizado o baralho espanhol, o baralho italiano ou o baralho francês. Beleza, galera? Bom, qual é o objetivo aqui desse jogo? O objetivo é marcar 41 pontos, certo? Nas várias rodadas que vão ter aqui, não é uma rodada, são várias, exceto na primeira rodada, que ganha por quem acumular um determinado número de cartas, beleza, galera? Bom, primeiramente, o que vocês vão precisar aqui para esse jogo? O único baralho espanhol aqui já serve, beleza? Já é o suficiente. Porém, galera, vocês vão ter que retirar algumas cartas que eu deixei aqui na mesa. Primeiro, vocês vão ter que retirar todos os 8, tá? E 9. De todos os naipes, ó, de copas, de taças, de espadas, de ouros, ó, 8 e 9, e de bastões, 8 e 9 também, tá? O 8 e 9 vocês podem retirar, que esses dois números não fazem parte do jogo, beleza, galera? Bom, outra carta que deve ser retirada também devem ser as cartas de 2 coringas, tá? Eles não fazem parte desse jogo, vocês podem retirá-los. Bom, aí vão sobrar, no caso, 40 cartas, beleza? São essas 40 cartas que vão ser, no caso, jogadas, beleza? Bom, galera, o que vai acontecer? Esse tipo de jogo aqui, eu até separei aqui, ó, fiz uma tabelinha aqui com uma pontuação, porque como eu disse, né, anteriormente, esse jogo aqui de Ronda é baseado em pontuações. E aí cada etapa aqui você ganha uma pontuação diferente, beleza? A primeira etapa aqui de você ganhar pontuação, galera, é através da captura de cartas, tá? O que vai acontecer, gente? A captura de cartas, o que é a captura de cartas? Cada jogador, né, você tem que capturar as cartas que estiverem na mesa. Então vamos começar no caso com, por exemplo, 4 cartas na mesa, certo? E você tem o objetivo de capturar essas cartas. E como você vai capturar? Se você tiver em mãos uma carta que seja valor igual, beleza? Então, por exemplo, nós temos aqui o 3, o 4 e o 5. Aqui nós temos o 4, ó, um valor igual, beleza? Temos o 11 e o 10. Aqui, galera, o que vai acontecer? Você pode capturar usando 4, ó, 4 e 4. Capturou, beleza? Você vai ganhar um ponto. Agora, tem outra maneira de capturar também, é capturar por sequência. Então, por exemplo, galera, nós temos aqui, ó, um 2, certo? Um 3, um 4 e o 5. Então aqui eu posso usar todas as mãos e uma sequência. Posso fazer assim, ó, mostrar o 2, aí eu baixo, ó, o 3, o 4 e o 5. Tem uma sequência, consigo capturar essas cartas, beleza? E aí elas vêm e vão ficar, no caso aqui. Esse tipo, galera, esse tipo assim de captura, no caso, vocês vão ganhar, no caso, um ponto, tá, galera? Vai ser sempre um ponto. Um ponto aqui, um ponto aqui. O outro tipo, galera, também de captura é a ronda, tá? Aí você vai falar assim, ronda, isso? O que acontece? Se na sua mão tiver, antes de você jogar, né, tiver 2 cartas do mesmo valor, por exemplo, galera, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui, ó 2 cartas do mesmo valor, 4. Esse caso aqui, eu posso simplesmente, e tiver um 4 na mesa, eu posso jogar, ó, essas duas, tá? Eu mostro. Beleza, galera? E aí eu vou pegar a carta que tiver na mesa, o 4. E aí eu vou ganhar, no caso, um ponto, tá? Essa é a ronda. Agora, tem a tringa também. É isso mesmo, galera, tringa. A tringa, galera, é o seguinte. Se você tiver em mãos 3 cartas do mesmo valor, tá? Antes de você capturar a carta, por exemplo, vamos supor que tenha 4 4s aqui e um 4 aqui na mesa. Eu posso pegar esse 4 e mostrar que tem 4. E aí eu faço uma tringa. Beleza, galera? Aí eu já vou ganhar, no caso, com a tringa, você já ganha 5 pontos. Beleza, galera? É bom, né? 5 pontos não, 3 pontos pela tringa.
Certo, galerita? Bom, tem também a chamada missa. Sim, tem uma parte aqui chamada missa. A missa nada mais é do que uma vaza, tá? Então, o que acontece, galera? Por exemplo, vamos supor, galera, que tenha, no caso, a missa nada mais é do que uma sequência, né? Vamos supor que tem aqui, por exemplo, ó, aqui tem tenho 4, 5, né? Aí eu tenho aqui 4, 3 e o 2. Dá para fazer uma sequência aqui, certo? Então eu posso fazer muito bem assim, ó, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então eu faço uma missa, tá? Porque eu consegui fazer, ó, uma sequência com cartas da minha mão. Então aqui eu já faço uma missa. Beleza, galera? Adiciona um ponto. Você ganha um ponto se fizer isso. Tem também a boa head. Isso. O boa head, galera. Por exemplo, quando o jogador joga uma carta, né, um valor, não sei, por exemplo, 5. Não sei, um jogador jogou 5. O próximo jogador que jogar essa carta do mesmo valor, vamos supor que ele jogue um 5 também, isso é uma boa head, tá? Então, no caso, por isso, galera, ele vai ganhar, no caso, mais uma pontuação, beleza? Porque ele fez isso, tá? Ele conseguiu fazer uma sequência igual. Agora, tem também o Beck-Hansa, tá? O Beck-Hansa, galera, ganha 5 pontos, tá? O Beck-Hansa ganha 5 pontos. Como é que vai funcionar no caso do Beck-Hansa? Vamos supor que o terceiro jogador joga uma carta do mesmo valor, também o 5. O primeiro jogou 5, o segundo jogou 5 e o terceiro jogou 5. Bom, isso é uma Beck-Hansa. O Beck-Hansa, como eu disse, né, ele vale 5 pontos. Tá? Agora, se o quarto jogador fizer a mesma jogada com o mesmo valor, aí ele já vai ganhar 10 pontos. Beleza, galera? Tem também, gente, o critério da última mão. Tá? O que acontece? A última carta em jogo, conforme já foi mencionado, né, é dado a quem fez a última vaza. Então, quem fizer a última vaza, no caso, essa sequência, sim, aquele jogador que fizer a última vaza, ele, no caso, ele pode dar a carta, no caso, e aí, gente, independentemente do jogo que ele fizer, ele vai ganhar 5 pontos extras. Tá? Vamos supor que ele faça uma combinação aqui, ó, tem 4 e 4. Ele vai ganhar 1 ponto aqui e mais 5 pontos extras porque ele fez a última vaza. Beleza, galera? Então, basicamente, são essas as regras aí de como jogar ronda, beleza, galera? Agora, gente, eu vou tentar ver se eu faço aí uma simulação agora do jogo, né? Para 3 jogadores. Eu já estou aqui com a pontuação, eu peguei até o lápis e a borracha, e a gente vai fazendo a pontuação aqui. Conforme os jogadores forem aplicando essas regras aqui, a gente vai pontuando aqui, beleza, galera? Quantas vezes eles fizeram. E no final a gente vai somar tudo, certo? Então vamos lá, galera. Primeiramente, vamos embaralhar aqui, né? Já foi retirado aquelas cartas, foram retiradas, então a gente vai embaralhar e vou simular a partida aqui, gente, para 3 jogadores. Beleza? Então vamos lá. Lembrando, cada jogador vai começar com 3 cartas na mão, tá? Esse é o valor máximo. E aí, galera, 4 cartas põem-se na mesa. Então na mesa nós temos 7, 2, 5 e 4. Certo? Quando o jogador terminar as cartas na mão, ele pode comprar novamente. Bom, o que vai acontecer aqui, galera? Esse primeiro jogador tem 11, o 6, tem 2 cartas de 6, né, e uma carta de 11. O que vai acontecer aqui? Bom, se vocês olharem aqui, ele não tem uma combinação. Porém, galera, ele pode fazer aqui, no caso, uma missa. Uma sequência aqui, né? Ou uma ronda também, né? Olha aqui, ó. Ele tem um 6, né? Na mesa tem o 4, 5 e 7. Ele tem um 6, então ele pode utilizar isso aqui. Então ele vai fazer o seguinte, galera. Ele vai pegar aqui, ó, o 4, o 5, o 6, ó, que estava na mão dele, e o 7. Bom, ele fez aqui uma ronda, né? Uma sequência. E aí, galera, com isso, esse primeiro jogador já vai ganhar 1 ponto. No caso, ele vai ganhar 1 ponto por ter feito isso. Eu vou até anotar aqui, ó. Por ter feito uma ronda, ó, ele ganha 1 ponto. E por ter feito a captura das 3 cartas, tá? Então ele já vai ganhar mais 1 ponto. Então no total ele tem 2 pontos, beleza, galera? A gente vai somar tudo isso no final.
Então aqui ele já tem 2 pontos. Como eu disse para vocês, né, ele fez a soma. Ele fez a sequência, ganhou ponto e capturou as 3 cartas. Ganha mais um ponto. Então ele vai deixar na pilha, galera, aqui dele, tá? É onde ele vai somar no final. Bom, então deixa ali. Aí o que acontece, galera? Termina, né? Põe-se mais 4 cartas na mesa. Beleza? Ele compra uma, mas não joga, porque ele já jogou. Então termina a vez, passa para o próximo jogador. Então vamos lá. O próximo jogador, galera, ele vai vir aqui. Ele tem o 1, o 3 e o 2. Aqui ele pode fazer uma sequência, né? Mas vamos lá. Ele tem 2, 2, 4 e 7. Certo, galera? Bom, se ele tivesse por jogar um 6 aqui, ele já poderia fazer, no caso, uma bullhead, né? Porque ele imitou o que o outro fez. Então vamos lá. Esse aqui pode fazer o seguinte, ele pode fazer também uma ronda, uma sequência aqui, ó, utilizando esse 4. Então ele vai fazer assim, ó, vai usar o 1, o 2, o 3 e vai capturar esse 4. E aí, galera, ele consegue fazer uma sequência, tá? Então ele vai ganhar um ponto pela captura. Ele capturou uma carta e vai ganhar um ponto pela ronda que ele fez aqui, tá? Caso foi a sequência. Então, tá empatado o jogo. Por enquanto, tudo igual. Então ele repõe uma carta na mesa e compra mais 2. Mais 3, perdão. Bom, vamos lá para o terceiro jogador. Tá? Até botei ali, ó, J3. Vamos lá. O terceiro jogador, galera, ele tem o 10, tem o 12 e tem o 3. Bom, sequência aqui, ele pode fazer uma sequência. Ele tem um 11 aqui, tá? Então, ele já pode fazer uma ronda aqui, galera. Olha, ele pode usar o seguinte, ó, o 10, o 11 e o 12. Aí, já tem uma sequência, ele já vai ganhar um ponto por isso. Beleza, galera? Então, ele vai ganhar um ponto pela captura e vai ganhar um ponto pela ronda. Então, tá tudo empatado o jogo, tá? Ele compra mais 3 cartas. Ó, como ele não tem mais combinação, ele compra mais 3 cartas e repõe uma carta na mesa. Beleza? E aí termina a vez dele. Volta para esse jogador aqui. Lembrando que é sentido horário o jogo, tá, galera? Ó, esse jogador tem o 10, o 11 e o 6. Ele pode fazer outra combinação com o 12 aqui, ó. Então ele vai usar 10, 11 e 12. Beleza? Como ele fez uma sequência, ele ganha mais um pontinho aí, ó. Então a gente vai apagar aqui, ó. Ele fez, no caso, né, fez a captura, são 2 capturas que ele fez, e ele fez uma ronda, uma sequência. Então, tá aí, ele já vai pontuando aí, já vai ficando aí aumentando a pontuação. Bom, ele não tem mais combinação, ó, tem o 6 e o 7, porém, galera, ele pode fazer uma combinação aqui. A outra combinação que ele pode fazer, galera, é o seguinte. Tem um 7 na mesa, né? E ele tem um 6. Então vocês podem fazer uma combinação de sequência, mesmo que seja com 2 cartas. No caso aqui tem que ser sempre do menor para o maior, tá, galera? E não do maior para o menor. Como o 6 é menor que 7, mas é uma sequência, ele faz uma sequência aqui e ganha mais um ponto, tá? Então ele vai ganhar um ponto pela sequência e pela captura. Ele capturou a carta que estava na mesa. Então ele ganha mais um ponto aí, ó, tá? Ganha mais um pontinho pela captura e vai ganhar um ponto, no caso, pela sequência que ele fez, tá? Então a gente põe aqui também, ó, a sequência. Beleza, galera? Ele deixa aqui, ó, na pilha dele. Bom, ele preenche mais 2 cartas na mesa e compra 3. Termina a vez dele. Passa para esse jogador aqui. Vamos ver aqui. Bom, esse jogador tem o 10, o 11 e o 1. Aqui já tem uma combinação, ó. O 1 e o 1, tá? É uma captura. Então ele pode usar essa aqui. Como ele também, galera, ele pode fazer uma combinação, ó. 1, 2, 3, tá? Ambos, mesmo fazendo combinação de 3 e capturando só essa, ele só vai ganhar um ponto, beleza? Vai ganhar um ponto só. Então ele vai fazer a captura, ó, de pares, 1 e 1. Então ele já ganha um ponto aí. Esse segundo jogador. Então ele vai ganhar pela captura, ganhar um ponto pela captura, beleza? E vai ganhar também, galera, mais um ponto aí pela combinação que ele fez. Beleza, galera?
Então vamos botar aqui mais um, pela combinação. Certo? Bom, aí o que vai acontecer, galera? Ele vai preencher, né? Vai preencher ali. No caso não é esse, né? É aqui. Acabei errando. Bom, agora, galera, ele não tem mais combinação. Então ele repõe uma carta na mesa, compra outra e termina a vez. Vamos para o terceiro jogador. O terceiro jogador tem o 10, o 5 e o 3. Tá? Então ele pode fazer uma combinação aqui. Vamos ver aqui. Ele poderia usar uma combinação com o 3 e o 2, né? Mas como o 3 é maior, não pode. Vamos ver aqui. Tem o 10 e o 5. Para ele não tem nenhuma combinação, ele não joga. Beleza? Volta para esse jogador aqui. Bom, esse aqui tem o 4, o 6 e o 7. Se ele tivesse o 8 aqui, ele já fazia uma combinação. Mas aí ele pode fazer um anúncio, né? O que é fazer um anúncio, galera? Antes dele jogar, ele anuncia, comunica a todos os jogadores que ele fez uma combinação. Tá? No caso, a combinação aqui vão ser, no caso, por números, o 6 e o 7. Ou seja, é uma combinação, é uma sequência, né? E aí tem que ser sempre do menor para o maior. Então aqui ele já anuncia que fez uma combinação, tá? Vai ganhar um ponto por isso. Então ele ganha mais um ponto. A outra carta dele é 4. Ele vai fazer outra combinação aqui, 2, 3 e 4. Então ele fez uma ronda aqui. Tá? Então ele vai ganhar mais uma pontuação aí por ter feito essa combinação. Deixa eu anotar aqui. Lembrando, galera, tem que estar sempre anotando, tá? Para que vocês saibam calcular no final da rodada. Então ele vai deixar mais 4 cartas na mesa e vai capturar mais 3 cartas. Capturar não, é comprar mais 3 cartas. E termina a vez. Volta para esse jogador aqui. Esse aqui tem o 2, tem o 10 e o 11, certo? Na mesa ele tem o 1, o 2. Se tivesse o 13, ele fazia uma combinação aí, uma sequência. Então, para esse jogador, galera, não tem uma combinação aqui, certo? Ele pode fazer simplesmente isso aqui, o 2 e o 2. Combinou, que é o mesmo valor. Então, ele ganha mais um ponto pelo mesmo valor, beleza? Mais um ponto o valor. E mais um ponto, galera, por ter capturado a carta da mesa. Lembrando que toda vez que captura uma carta da mesa, o jogador ganha mais um ponto. Beleza, galera? E vocês vão sempre anotando aí. Então, ele fez aqui a captura e fez a combinação. 2 pontos aí que ele ganhou. Beleza? Bom, ele olha aqui para ver se tem outra combinação. Tem o 10 e o 11. Não tem combinação, que é 7, 1 e 5. Então, ele compra mais uma carta, e aí repõe mais uma aqui na mesa. Beleza, galera? Bom, vamos então para finalizar aqui o último jogador, só para a gente ver como é que vai ficar aqui o jogo, quem vai vencer aqui, beleza? Vamos ver quem conseguiu aqui. Antes da gente ver, vamos conferir aqui, Esse jogador, o terceiro jogador, tem o 3, o 10 e o 5. Dá para ele fazer uma combinação aqui, 5 e 5. Beleza? E aí tem o 13 e o 10. Ele tem o 12, o 7 e o 1 na mesa. Não tem combinação. Tá? Para ele, então, o jogo termina. Ele pode até comprar, mas para ele já terminou. Não tem uma combinação. Bom, o que vai acontecer, galera? Só sobrou uma carta aqui, né, na mesa. Na verdade, não sobrou nenhuma, porque tem que repor. Então, quando aqui termina, a rodada também termina. Beleza? O que vai acontecer agora? Agora a gente vai ver quem foi o campeão, quem foi o vencedor aqui desse jogo. Certo, galera? Então, vamos lá. Lembrando que tem que alcançar 41 pontos, tá? Isso é da segunda rodada em diante. Na primeira rodada, o critério de pontuação é diferente. Vai ser quem capturou um determinado valor de número de cartas, tá? No caso, quem capturou mais cartas. Então, vamos lá. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, esse aqui, galera, tem 14 cartas na sua pilha, beleza? Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então tem 8. E esse daqui, galera, 1, 2, 3, 4, 5, só 5. Bom, nesse caso aqui, aquele que tem a maior carta, aquele que tiver, né, a maior carta
com a maior quantidade de cartas na pilha é o vencedor, beleza? Então esse jogador aqui foi o vencedor, certo, galera? Lembrando, gente, que eu fiz aqui de um outro modo. Eu fiz do modo, no caso, de juntar todas as pilhas. Porém, vocês podem fazer também no modo separado. Como é que é o modo separado? Por captura. Por exemplo, você capturou aquelas cartas que estão na mesa, você vai deixar separado só na pilha de captura. E se você fizer uma combinação, você vai deixar separado na pilha de combinações. Beleza, galera? E aí vão somar todos os pontos e ver quem foi o vencedor. Bom, essa foi a primeira rodada. A partir da segunda rodada, aí sim vai valer por critério de pontuação. Ou seja, vocês vão somar todos esses pontos aqui, ó, que no caso, ponto de captura, ponto de ronda, a tringa e de captura também, além do ponto de combinação. Beleza, galera? Então, basicamente, o jogo de ronda é esse. É um jogo interessante, tá? Só que requer um pouco de mais prática, né? Eu fiz aqui resumidamente, só para vocês entenderem como funciona aqui as regras do jogo. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo jogo. Fui que fui. Bye, bye. Tchau, tchau.